Porque parece assim que a deficiência descreve a pessoa, né? Eu já ouvi muitas vezes a pessoa, o pastor Ronilson trabalha com deficientes auditivos, surdos, pensar que o surdo é bobo, é tonto. Você já percebeu isso? Essa história é bem antiga, né? Com relação à antiguidade chinesa, eles sacrificavam os surdos. É mesmo? Em Roma, eles julgavam os surdos do alto do rochedo porque eles não podiam, eles não são iguais, né? A Grécia tinha o corpo, a oratória como o meio de você entrar na sociedade. E o surdo, quando ele era surdo e praticamente mudo, não fala, então eles eram sacrificados. Só em 1520 que um filho de algum homem importante foi então, esse rei chamou o monge beneditino para educar o seu filho, porque o surdo só podia receber herança se ele soubesse ler ou escrever. Olha. Ou se parecesse um pouco com o ouvinte. Então começou então a história em 1520 para cá, com monges ensinando os surdos. Pertinho da reforma, inclusive, né? Criando uma linguagem, né? Começou a criar a linguagem ali, já o alfabeto. Eu acho muito legal o ministério que o pastor Vladimir lidera, porque eu acho que certos nomes são brilhantes, assim. Eu acho que o nome, obra-prima, ele é brilhante. Porque ele resgata, né, pastor, o que a identidade, né? Cada indivíduo é e a sua identidade, né? A origem, né? Porque nós pensamos que todos, cremos nisso como nossa fé cristã, que Deus criou o homem perfeito, né? Mesmo que você tenha um culto ao corpo, você seja bonito, tenha os padrões estéticos que o mundo oferece, ou o padrão estético que a gente acha que é legal, mas todo mundo vai perecer, né? O corpo vai virar pó, independente de ter deficiência ou não ter deficiência. Mas o espírito que Deus deu, ele é perfeito. Se o nosso Pai é perfeito, quando nós voltarmos o nosso espírito para o Pai, que é o Criador, ele vai ser a obra-prima. Deus só faz obra-prima. Então, por isso que nós colocamos o nome obra-prima. E interessante é que Mefibosete foi uma das bases bíblicas para nós criarmos o obra-prima. Que legal. Porque o nome Mefibosete, estudando um pouco o significado do nome, ele significa vergonha. Vergonha. E aí o deficiente, ele é excluído. É uma vergonha ter um filho deficiente. Está mudando isso. Esconde ele, né? Antigamente era muito comum isso. Exatamente. Hoje ainda existe isso, será? Existe. Que coisa terrível. Existe. Lá no Obra-Prima, vocês trabalham com pessoas com quais deficiências? O Obra-Prima, ele trabalha de forma geral com todas as deficiências. Auditiva, todas as deficiências, né? Visual, motora, etc. Então, a ideia da gente é focar nas crianças e nos adolescentes. Desde que uma mãe tem um diagnóstico, hoje você tem um diagnóstico, se você tem um síndrome de Down, um autismo e tal, então, às vezes, tem um pré-diagnóstico dos médicos e as famílias ficam muito apavorosas, sem saber o que fazer. Então, nós atendemos desde esses pequenos casos, com o nosso psicólogo, de trabalhar a família, trabalhar o pai, a mãe, e desde um apoio com profissionais afins, orientando as famílias, com psicólogos, fonoaudiólogos, TO, fisioterapeutas. Nós temos um pequeno, hoje, equipe de voluntários, multidisciplinar, que nos ajuda desde trabalho psicossocial com a família, até o apoio direto ao deficiente. A última vez que a gente conversou, o Obra-Prima ficava ali na frente daquele campo de futebol, que eu esqueci o nome. Nós temos uma sede própria. Na época, o pastor Márcio, Deus deu uma casa, e ele, como mantenedor, nos deu essa casa, é uma casa própria. Nós temos 4 pavimentos, com elevador para deficiente, tudo. E a casa fica na rua Itapetinga, 747, ali no Campo Pitangui. É Campo do Pitangui, né? Aquele campão lá. O campo da prefeitura. É da prefeitura. Vai ter reformado agora. Tal. Agora, é interessante porque essa questão... tem muita gente que pensa o seguinte, né? Eu sei que não é um raciocínio correto, mas a igreja vai investir naquilo que dá retorno. E nós estamos no capitalismo, às vezes o retorno que as pessoas querem é o retorno material, financeiro. Né? E investir em pessoas com deficiência, via de regra, é gastar. Né? Por que se investe? Por que você acha que uma igreja investiria em pessoas com deficiência? Se a igreja ela tem aqueles princípios de Jesus, que é ir fazer discípulo, batizar, levar a pessoa para o reino, então ela deveria olhar para a pessoa, não pessoa perfeita, ou pessoa que tem um dinheiro que vai trazer aí um sustento para a igreja e tudo mais. O deficiente em si, a pessoa com deficiência, talvez ele tenha uma renda menor,
ele vai precisar de uma demanda, ou de um apoio, ou de algo mais, um gasto a mais. E as igrejas não investem nisso, porque isso aí não traz o retorno para a igreja. Então, o retorno para mim, como pastor, material. financeiro. O retorno para mim, que a Bíblia fala que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Então, quando se fala de deficiente ou pessoa com deficiência, as pessoas passam de largo. Como a parábola do bom samaritano, né? Ele estava lá, passou de largo. Então, muitas das vezes também é assim. Por exemplo, com o surdo. O surdo é o pastor Ronilson, é a pastora Núbia. Não, a referência é essa. Eu estou tirando a minha responsabilidade, que é minha, aí eu não sei conversar com o surdo, eu não sei lidar com ele. Ele, então, passa a bola para frente. E aí a gente fica assim, poxa, o surdo quer uma inclusão. A igreja quer que seja inclusiva, o surdo inclui na igreja, mas a igreja não inclui no surdo. Ou vice-versa, com a pessoa com deficiência. O cego, né? Quando eu estava na Lagoinha, eu trabalhava com o Ministério Siloé e com surdos, com Efatá. Ou seja, o surdo e o cego é com o pastor Ronilson. Então, existe uma demanda para o cego, para leitura para ele, para dar ele cultura, para alimentar, tem que levar para comer, tem que mostrar onde no prato está, a referência no prato onde estão os alimentos para ele ter. Então, demanda mais trabalho e também um chamado, um amor com essas pessoas. É bíblico, né? A gente precisa dar atenção àquelas pessoas que são marginalizadas. E as pessoas marginalizadas hoje, no Evangelho, são as pessoas com deficiência. A gente estava conversando antes do programa, né, pastor Vladimir, que para quem não sabe, pastor Vladimir é arquiteto também, e ele é um dos responsáveis, talvez, a cabeça pensante ali dos projetos arquitetônicos da igreja, né? É bom não espalhar, né? Não espalhar. Se não gostar, reclama com ele. Eu estou gostando, estava até dando meus pitacos aqui, dá para ver. Eu fiz um semestre de arquitetura, mas eu falei, não vou concorrer com o Vladimir, não, porque... Mas eu estava vendo o projeto arquitetônico da igreja, a gente olha muito a questão da estética, mas a arquitetura pensa muito mais do que puramente a estética. Pensa na questão do uso também, né? E a Lagoinha está pensando muito nessa questão da pessoa com deficiência, né? Tá, nós temos prédios antigos, né? Muitos antigos, e agora nós temos, por lei, não é nem porque só a questão inclusiva, mas por lei também da gente assistir essas pessoas que têm mobilidade reduzida. Nós temos também não só o deficiente em si, que tem um problema motor, mas também as pessoas envelhecem e aí a mobilidade também é reduzida. Então nós estamos começando, temos projetos para mudar os assentos, pessoas obesas têm um percentual também, porque reduz também a mobilidade. Então nós temos os projetos, os novos estão sendo contemplados, rampas, elevadores, lá na Praça da Fonte, tantos outros projetos nós estamos já interferindo para essas intervenções, para ter acessibilidade, contemplar a acessibilidade nos templos e também na igreja sede hoje. Nós já temos esses projetos, mas como é uma coisa cara, intervir, mudar, construir, reconstruir, então isso vai levar um tempinho, mas eu creio que até 2018 nós vamos ter uma igreja totalmente adaptada à lei de acessibilidade e também para assistir esses irmãos. São muitos irmãos, né? Porque parece que a cidade, o espaço urbano está aos poucos adaptando as pessoas com deficiências, as mais diversas, né? A questão de sinal de trânsito mesmo, de semáforo, hoje né? eles colocaram lá sonoro no centro da cidade, né? Para o cego, né? Ele tem lá o apitar, né? Mas é perigoso, porque o cego vai atravessar, né, que o negócio apitar, vê um cara e atropela ele. O problema não é colocar esse sinal sonoro, o negócio é educar a pessoa para que ele respeite o sinal. Por exemplo, eu tenho um caso de uma surda que ela foi atropelada numa faixa de pedestre por um motoqueiro e teve a perna amputada. Gente. Ou seja, a menina já tinha dificuldade de comunicação, né? Ela tinha dificuldade e agora nem consegue andar mais. Ela seguiu o sinal? Não, ela foi, o sinal fechou, ficou verde, ela foi, o motoqueiro veio e passou por cima. Meu Deus. Né? Então, a educação, eu trabalho com psicologia no trânsito, meio de dirigir, então a gente vê isso o dia inteiro aí, as pessoas desrespeitando o outro numa competição. Ou seja, esse sinal sonoro para o cego é excelente, ele vai atenar que está aberto para ele o sinal, mas ele ainda necessita que alguém o leve para o outro lado. Essa questão, por exemplo, vaga para pessoas com deficiência, vaga de
estacionamento. Como é difícil as pessoas respeitarem isso. Tem né? gente que sai mancando falando que é deficiente. Ah, brincadeira. Ele põe um carro lá e sai mancando para falar que é deficiente e mentira. Nosso país é terrível. Mas a questão da cultura, mas eu acho que o mais importante para a igreja, voltando para a questão da inclusão da igreja, eu acho que a questão de criar-se uma instituição com referência em alguém é muito cômoda. Eu acho que o importante agora é que nós, assim como referência, obra-prima, o trabalho dele, do projeto do pastor e outros projetos, Ministério Emanuel. o Emanuel e outros projetos que existem na cidade, eles possam treinar pessoas, capacitar, fazer um treinamento para enviar eles às igrejas e eles poderem, então, engrossar essa fileira de homens e mulheres que amam essas pessoas que precisam do amor de Deus, mas também do amor de pastores Sim. e pessoas que são chamados por Deus, onde o Espírito Santo derramou esse amor no coração. Lógico que é impossível fazer tudo, é impossível o pastor fazer tudo, é impossível Lagoinha fazer tudo. Mas nós queremos também amar essas pessoas e encontrar outras pessoas que possam nos ajudar a levar essa bandeira. Porque há uma tendência, desculpa, Ronilson, mas há uma tendência, por exemplo, na área educacional, havia de forma mais forte há alguns anos, da escola para as pessoas com X deficiência. Então, por exemplo, nós temos aqui... Escolas especiais. Escolas especiais. Então, as pessoas que tinham deficiência auditiva iam para tal escola, deficiência visual para tal, deficiência motora, deficiência... algum grau de deficiência mental e tudo mais. E parece que também muitos pensam que a igreja vai ser assim, né? Você tem a igreja para os deficientes auditivos, e não pode ser assim. A inclusão a pessoa estar incluída numa comunidade de fé, não só com pessoas que tenham deficiências semelhantes à dela, está incluída no grupo. Com relação aos surdos, por exemplo, o surdo está espalhado pela cidade. E às vezes ele mora lá em Betim, mas em Betim não tem um trabalho com surdos na igreja. Um centro de referência. Aí o que ele faz? Ele sai lá de Betim, ele vem para o centro ou para a igreja que tem o ministério com surdos. Então ele não tem muita opção, né? Ele vai aonde tem um intérprete ou alguém que vai beneficiá-lo com relação a entender o culto e a língua de sinais, porque nem todas as igrejas têm intérprete. Né? De volta com o nosso bate-papo. Hoje está muito gostoso, porque está muito edificante o nosso bate-papo. Estamos falando sobre a igreja e as pessoas com alguma deficiência. As igrejas estão preparadas, as igrejas têm investido nisso. E continuamos conversando aqui no intervalo. Estou com o pastor Vladimir, pastor Ronilson. Ambos têm ministério com pessoas com deficiência. Inclusive, eu fico perguntando, quem é que não tem deficiência? Porque é um conceito interessante esse, né? As pessoas são consideradas com deficiências que têm deficiências padrão. Mas se você pensar mesmo, deficiência todos têm, só que alguns têm deficiências menos perceptíveis, é mais ou menos por aí, né? Teve um camarada, quando eu estava na Lagoinha, em 96, a gente foi apresentar pela primeira vez o Coral de Sinais de Surdos, né? Quando o pastor Márcio abriu um espaço lá para a gente apresentar o Coral de Surdos, aí os surdos cantaram lá na frente, dançaram, muita gente emocionou, chorou e tal. Aí no finalzinho chegou um senhor para mim, um senhorzinho baixinho, careca, barrigudo, né? Já vou falar da vez. Aí ele chegou para mim e falou assim, ô irmão, seu ministério é um ministério errado, a Bíblia fala que nós temos que orar e repreender, porque surdez é demônio, tá, mostrou um monte de versículos, né? Aí depois que ele falou bastante, eu falei com ele assim, ó, a primeira referência na Bíblia está lá em Êxodo, onde Deus falou com Moisés assim, diante das desculpas de Moisés, Deus falou assim, Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo, o cego, aquele que vê, não sou eu, Senhor? Aí mostrei para ele algumas referências lá, mostrei também outras várias referências. Aí eu falei com ele assim, ô irmão, deixa eu orar pelo irmão, que eu estou sentindo vontade de orar para o irmão. Eu falei, mesmo pastor? Eu vou orar para o irmão para nascer cabelo, porque o irmão é careca, né? Você tá brincando. O irmão é deficiente. Cabelo, ele, que isso, pastor? É mesmo? Não, mas é deficiência, o irmão também é barrigudo, então segura a calça, eu vou orar, porque sua barriga vai acabar agora. Né? Aí foi mostrando para ele, falou, olha, o irmão também usa um óculos muito pesado, né? Muito grosso. Então o irmão precisa orar, né? Então vou orar para Deus curar os seus olhos, porque o irmão também é deficiente, né? E falei para ele assim, ó, e se o irmão é banguelo, eu vou orar para nascer dente, né? Porque cego e surdo é aquele que não está vendo o que o Espírito de Deus está fazendo para a igreja, né? E hoje uma salvação de um surdo é muito mais difícil de alcançar um ouvinte. O ouvinte, você põe o microfone na Praça 7 lá, muita gente ouve e vai lá e aceita Jesus, mas se estiver passando um surdo, aquele surdo que passou lá vai morrer, vai para o inferno, porque ele não ouviu a mensagem. E em Romanos fala que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Como que os surdos ouvirão se não há quem pregue na língua de sinais? Né? Então, eu acho bacana, a Lagoinha, ela foi referência, dos primeiros surdos pastores em Belo Horizonte.
Nós formamos 3 pastores surdos. Um está na Getsemane, um está na Lagoinha, que é a Lourdes, e o outro está comigo lá na Metodista. Né? Ou seja, quando a gente fala desse preparo, a gente tem que preparar as pessoas pares para alcançar os seus pares. Né? E hoje na Metodista nós temos uma surda que foi reconhecida pela Igreja Metodista Nacional. Claro, que legal. E ela vai ser a primeira pastora surda no Brasil, na Igreja Metodista, onde ela está sendo mantida em São Paulo, na Faculdade de São Paulo, na UMESP. Ela vai ser a primeira pastora presbítera surda no Brasil. Uau. E nós temos 2 surdos fazendo seminário em Belo Horizonte, mais 9 surdos fazendo curso de evangelista. Ou seja, a igreja está abraçando esses surdos para que eles possam alcançar outros surdos, porque é entre eles que as coisas vão acontecer. A linguagem flui mais. Né? Isso não quer dizer que a pessoa que tem deficiência é uma pessoa que não tem efetividade e não pode ter sucesso. Exatamente. Porque nós temos muitas pessoas com deficiência que são muito inteligentes, talentosos e supera qualquer um que aparentemente não tenha deficiência. Né? É impressionante isso. Bom, vamos à primeira pergunta da redação. O papo está tão bom que eu nem chamei as perguntas da redação. Vamos à primeira com a querida Risa Castro. Olá, Cássio. Boa tarde para você e para todos os convidados do bate-papo de hoje. Então, pastor, a pergunta é a seguinte: a deficiência física é um castigo de Deus? Ainda bem que a gente deixou para o segundo bloco, porque a pergunta é pesada. Eu sei de muita gente que entende assim. Que nós estamos num programa de uma TV cristã, evangélica, né? Mas há alguns credos, religiões que entendem que a pessoa que nasce com uma deficiência visível ou sensível, claramente, ela está pagando um preço por algo que fez uma vida passada ou que está pagando algo que fez nessa vida mesmo. Né? Vocês veem de que forma a deficiência na vida de uma pessoa? Física. A deficiência geral, né? Estou falando física. Física, mas pode ser a mental. Se eu posso dizer mental é física, entende? O próprio Jesus deu uma resposta, né, para aquela pessoa que chegou assim: quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus falou assim: nem ele e nem os seus pais. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Né? Então, como eu mencionei aqui em Êxodo 4, quem fez o surdo, o cego, aquele que vê, aquele que não vê, foi Deus. Deus é Senhor. Deus faz todas as coisas. E Deus faz e viu que tudo era bom. A pessoa pode se sentir assim: mas é um castigo porque ela não conhece Deus. Se ela conhecesse Deus, ela poderia ver o que Deus faz. Aquele caso daquele rapaz, o Nick, que vem na Lagoinha, sem braços e sem pernas. O camarada, ele alcança o mundo através do seu testemunho. Ou seja, Deus usa ele do jeito que ele é. Deus usa a pessoa do jeito que ela é. Ela não precisa se deixar de ser o que é. Muitas pessoas querem orar para os surdos e curar o surdo porque é demônio. É o demônio, vou curar, vou orar. E tem surdo que, quando as pessoas colocam isso, eu conheço um surdo que se revoltou contra Deus, que Deus não curou ele porque achava que era demônio. É uma pessoa mal instruída que faz umas coisas dessas que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, para a gente trabalhar essa pessoa hoje ele está comigo. Foi o primeiro missionário surdo em Belo Horizonte, lá na Igreja da Lagoinha, na Igreja da Floresta. Em 1982, quando eu me converti lá, o primeiro ministério com surdos nós iniciamos lá. E tinha um surdo. E ele tornou-se missionário da Jocum e hoje ele está comigo lá na Metodista. E vai na Getsemane, vai nas igrejas. Ele está surdo cego hoje. Hoje ele é surdo cego e todo culto é transmitido para ele através das mãos, do toque. Então, mas a pergunta, pastor, que a redação fez é se é uma maldição de Deus. Aí só falar, um castigo, uma maldição. Então veja assim, a desobediência pode gerar um castigo, né? Alguém que desobedeceu aos pais. Eu tenho uma história de um rapaz que ele queria comprar uma moto e o sonho dele era comprar uma moto. E ele não era cristão, então ele bebia tudo. Foi o meu colega de infância. E um dia, os pais falando assim, não sai à noite e tal. E ele saiu à noite com a moto para ir para as baladas. E num sinal lá, o carro atropelou e ele perdeu as pernas. Uau. Ele ficou deficiente físico. Perdeu as 2 pernas. Pediu perdão aos pais, tudo. Os pais colocaram em casa, cadeira de roda. Ele ficou revoltado, aquele tempo de adaptação. E ele pediu perdão aos pais. Os pais perdoaram. Mas as pernas voltaram? Não. Às vezes pode ser um castigo pela desobediência. Uma consequência? Uma consequência. As sequelas do trânsito, hoje são 14%
o último IBGE, a população com deficiência. E existe um grande percentual de pessoas sequeladas no trânsito. Eu dirijo mal no trânsito, o trânsito está caótico, muitas pessoas são sequeladas no trânsito, perdem as pernas, o braço. Eu tinha uma irmã que foi minha obreira, até voluntária lá no Obra Prima, hoje está em São Paulo, ali na Raja Gabar, o carro dela, o ônibus bateu, virou, e ela perdeu o braço na hora. Uma menina joia, tudo. E a imprudência do cara foi do ônibus. Então, existem as fatalidades, né? Existem as fatalidades. Agora, é castigo de Deus ou consequência da desobediência ou de alguma situação em que nós proporcionamos. Agora, né? como é que vocês fazem? Mas só para cortar um pouquinho... Então, eu levo para o outro lado, né? Pois é, mas se levar para o outro lado, igual falou, ela falou sobre a deficiência. Eu não posso falar que é um castigo de Deus, porque esse caso aí, se ele desobedecer aos pais, são tantas coisas que desobedece os pais e a gente não é castigado, não é? Não, eu tô falando são tantas coisas que a gente dá, a consequência também. Por exemplo, a mulher, né? a menina saiu de casa, namorou, engravidou, ela teve uma consequência, engravidou. Isso. Mas a pessoa deficiente, tem gente que nasce deficiente, a pessoa está lá, né? É congênito, surdo. O Nick Vutic foi um deles, o Nick, ele tentou até suicídio, né? Depois Agora, que ele... como é que vocês fazem? Por exemplo, você lida com surdos, você lida com pessoas com múltiplas deficiências, né? E tem o discurso de fé. Eu sei que tem aquele discurso assim, se você tiver fé, você vai ser curado. Né? Você acredita, Cássio, que o surdo, que nasceu surdo, dos 100% do surdo que eu vou lidar com ele, que eu lido com ele desde 34 anos que eu trabalho com surdos, desses 100% de surdos que eu lidei com eles desse tempo todo, se 1% veio até mim pedir para ouvir, foi pouco. Sabe por quê? Foi muito, quer dizer. Porque o surdo, ele não vai lá na frente para pedir, eu quero ouvir, eu quero falar. Eu nunca ouvi, eu nunca falou. Ele vai lá na frente porque ele tem um problema. Ele tem uma enfermidade, como todo mundo tem. Ninguém vai lá na frente, eu quero que vocês falem uma oração que eu estou ficando cego. E ou às que vezes, eu tô, pastor, não se adapta, né? Tem gente que usa aparelho, não se adapta, manda tirar o aparelho porque ele não consegue sobreviver. Não é o caso de adaptar. Os pais querem que ele seja ouvinte, então vou fazer um implante coclear nele, vou colocar um aparelho nele, ele não consegue. E às vezes não consegue conviver com aquilo. É barulho, é ruído, ele não, que dói, entende? E o surdo que é surdo, ele não pede você para orar por ele, para ele ouvir ou falar. Só aquele que ficou surdo, falava e ouvia, esse sim, busca ter uma cura. Mas 99% do surdo, ele é surdo, ele fala uma outra língua. Agora, quando as famílias nos procuram, por exemplo, a grande pergunta e confusão e conflito das famílias quando nos procura, pelo menos que eu trabalho com criança e mais os adolescentes, e eles estão sob a tutela de um cuidador dos pais, os pais estão em confusão. E às vezes há muito divórcio, porque às vezes quando nasce uma família, um filho deficiente, um culpa o outro. Você trouxe a maldição, é você que é a maldição. A família não está preparada. Então nós tentamos preparar isso nessa conotação da vontade de Deus, né? De aceitar também o fato e de orar junto a Deus para conviver. Nova Prima, nós oramos todos os dias, independente dos pais pedirem ou não, nós oramos. Porque Deus é soberano. Sim. Né? Se ele pode sobreviver com aquilo o resto da vida e até superar isso, como eu tenho deficientes cadeirantes, que hoje são psicólogos, são professores universitários, têm uma vida muito, muito de sucesso, muito boa. Mas se eles saírem da cadeira de rodas, se Deus quiser tirar. Então, às vezes eu oro, não oro porque eles pedem, eu oro pessoalmente, eu oro com o nosso grupo de intercessão, eu oro toda vez que eles entram e saem, o pessoal, a equipe está lá, tem uma equipezinha lá na Nova Prima. Então nós estamos orando, pedindo a Deus. Nós levamos a nossa função, na verdade, como igreja, independente desse caso de achar que nós nunca achamos, como o pastor falou, que é um castigo de Deus. Nós trabalhamos sobre o amor de Deus, que Deus ama cada pessoa com cada situação. Nós focamos nesse amor e amamos essa pessoa, abraçamos, acolhemos, incluímos e nós somos parte da família dela. Nós temos essa conotação, olha, a partir de hoje você tem sua família, a igreja é sua família. Né? Você está acolhido como igreja, nós somos parte da sua família. E convivemos com a dor, choramos com quem chora, alegramos nos momentos de vitória. E eu acho que isso é muito mais importante. Você tem uma ideia, só para querendo cortar de novo? Mas você sabe por quê? Porque senão eu então vou perder o fio da meada. Deixa eu te cortar, porque o Renato, de Campos dos Goitacazes, ele traz uma pergunta que vocês estão respondendo, só para pontuar, para não perder. Boa tarde. Por que a igreja não usa da autoridade que Jesus deu para impor as mãos sobre os enfermos para serem curados? Não seria melhor obedecer?
Nós fazemos isso. Nós oramos para as pessoas enfermas, a Bíblia é bíblico, e a Bíblia fala que nós vamos orar, e é obrigação nossa, como servo de Deus, orar, impor as mãos, ungir, chamar os diáconos, como a Bíblia manda. Mas quem faz a cura é Deus. Soberano. É Deus que faz, é Deus que sabe todas as coisas. Né? Porque se eu tenho um dom de cura, então se você tem um dom de cura, você poderia ir nos hospitais mais próximos da sua casa e começar a orar por cada um deles. Para você ter um dom de cura, o cara tem que se levantar. Mas a Bíblia manda, a gente ora, eu tenho fé, e se a pessoa for curada, amém. Se não Glória for, a Deus. Por exemplo, nós temos um grupo de surdos, um dança surda, né? Um grupo de dança surdo. A gente vai para as igrejas apresentar. Aí teve uma vez, a gente foi, eu estava na Lagoinha na época, um grupo, a gente foi lá para o Barreiro fazer uma apresentação. E lá a gente apresenta, o pastor surdo prega, a gente interpreta, a igreja chora, porque falou, nossa, eles são surdos, estão dançando, estão pregando, e eu aqui não estou fazendo nada para Jesus. E a gente faz o apelo. E foi um monte de gente lá na frente fazer o apelo para receber a oração. Aí tinha um cadeirante. E eu orando para as pessoas, aí o grupo de surdo foi lá orar pelo cadeirante. Eu estou lá orando, o pessoal gritando, aleluia, glória a Deus. Eu falei assim, nossa, hoje o povo está pentecostal, né? Aí quando eu olho para trás, o cadeirante levantou com a oração dos surdos. O surdo pôs a mão sobre o cadeirante saiu andando e o surdo continuou surdo. Entende? Ou seja, o surdo orou pelo cadeirante e o cadeirante foi curado. Lembrando que o surdo pode falar. O surdo fala com as mãos, né? Não, e o fato de ser surdo não necessariamente ele é mudo. Ele é mudo no sentido de falar como a gente, que como ele não aprendeu a ouvir, ele não exercitou as cordas vocais. Então, para as pessoas, acham que eles são mudos. Ele pode falar, mas o surdo que nasceu surdo, ele não consegue falar. Então, ele fala com as mãos. Então, ele usa só as mãos e vê e ouve com os olhos. Ô, Ronilson, tivemos um puxão de orelha aqui, a pessoa não se identificou, mas puxão de orelha é tomado, né? Aí você que leva, porque você não identificou. Não, ela fala assim, a pessoa está assim, olha, estou assistindo o programa agora e gostaria de parabenizar, esse não é puxão de orelha. Sabe aquela coisa assim? Como é que fala? Você sopra, depois, como é que é? Bate e sopra, né? Não, ele soprou primeiro. A pessoa falou assim, está parabenizando, mas falou assim, sinto falta de a janelinha com tradução. Exatamente. Ô, Ronilson. É ele. Não, mas foca no Ronilson aqui. Manda uma mensagem para o pessoal surdo em Libras. Eu quero pedir desculpa para os surdos que não está tendo intérprete aqui hoje, mas a culpa não é minha, a culpa é do Cássio. Né? Não, desculpa, a culpa não é de ninguém. E aí faltou realmente a interpretação aqui, né? Já damos a sugestão, já demos a opinião, mas futuramente, Deus vai abençoar que vocês vão também estar ouvindo, porque é importante para o surdo ter essa participação da comunicação também. Então, desculpe a gente, eu também que sei fazer a língua de sinais, poderia estar falando ao mesmo tempo e conversando, mas é difícil, sabe que fica bimodalismo, duas modalidades ao mesmo tempo, que é língua portuguesa e Libras. São duas línguas oficialmente reconhecidas no Brasil, com estrutura própria e gramática própria. É como se eu estivesse falando assim, ó, like a nós like, mas Mônica é good, nós não have. Misturar duas línguas, ninguém vai entender nada. Então, os surdos nos perdoem dessa vez. Joia. Inclusive, a gente fez um programa com surdos aqui, até com a Tatiana Kitts, né? Um beijo para a Tatiana, nossa irmã da Igreja Batista do Barro Preto. Muito boa essa menina. O surdo está falando que a gente é batizado, né? Ele falou que Cássio, ele fez o meu cavanhaque como se fosse o meu nome. O nome, Cássio. Cada um é um sinal que a gente recebe. O batismo na comunidade surda. Você lembra do seu nome? Meu é assim. Você lembra? Ronilson. Por que Ronilson? Porque eu tenho a cicatriz aqui. E geralmente, o surdo, ele dá um sinal para você diante da sua característica. Alguns vão, Cássio, pegar a mão em C, fazer assim, sinal de Cássio. Isso. Né? Esse Cássio que foi feito aqui, isso é influência de ouvinte, porque ele pergunta o seu nome, aí começa a procura um sinal no seu corpo com a letra C. Isso é influência de ouvinte. O surdo, como meu nome Ronilson é assim, poderia ser um R aqui. Mas um surdo que me deu o sinal, e ele não perguntou meu nome, ele olhou minha característica e me deu o sinal. Então, esse é o sinal nato do surdo. O surdo nativo, né? Ele te dá um sinal de acordo com a sua referência, de acordo com os seus traços para te dar. Legal. É o batismo na comunidade surda. Muito legal. O André de Belo Horizonte, o pastor Vladimir, me ajuda aqui a responder. E o deficiente mental? Como é que a gente pode incluir um deficiente mental na igreja? O cuidador dele inclui, né? Porque como ele não tem entendimento para algumas coisas, os pais incluem ele. Por exemplo, batismo. Então, eu tenho muitos deficientes mentais que não tem como fazer adoção, classe de novos convertidos, por exemplo. Então, o pai falou assim, eu queria batizar meu filho. Então, um dia eu conversei com o pastor Márcio sobre isso. Pastor, como é que nós vamos fazer? Não, filho, batiza eles, os pais que vão batizar, incluir ele como membro, a família é membro da igreja. E nós temos feito isso. O cuidador empresta a mente e os cuidados, porque ele não tem entendimento.
né? Então nós incluímos assim, cuidando deles, tendo o mesmo programa que nós temos com os outros, participando, aqueles que estão... Porque mesmo sendo deficiente mental, a gente tem que ver qual o nível. Sim, o grau de comprometimento. Eu não conheço nenhum deles que seja mórbido completamente, vegetativo. Eles se comunicam, eles conhecem você, eles sabem quem é o pastor, eles sorriem, eles se expressam de alguma forma. É tão interessante que às vezes eu passo algum tempo sem ir lá na Nova Prima, que eu tenho outras atividades, tenho um obreiro lá, e quando eu chego e encontro algum deles, que às vezes estão deficiente físico e mental, eles me reconhecem, eles abraçam, eles sorriem, ele, pastor, ou fala assim, pastor, dá eles reconhecem o espírito. Agora, essa questão da comunicação, o Ronilson falou aqui desse obreiro que era deficiente auditivo só e agora está visual também, e a comunicação no culto é com as mãos, né? Nós temos hoje 4 deficientes visuais lá, surdos cegos. Então eles ficam sentados na frente, o pastor surdo que prega, às vezes eu nem sou escalado mais para pregar, porque agora já tem uma equipe, né, que eles pregam lá, eu prego em sinais também. Então aí senta um surdo, esse surdo senta de costa, o surdo cego senta de costa para o pregador, outro surdo senta de frente para o pregador, põe a mão nele e o surdo pega o sinal da mensagem e transmite para ele o sinal. Eu lembro, não sei se vocês viram esse documentário, o famoso Vygotsky, o pessoal da educação estuda muito Vygotsky, ele tinha um envolvimento muito sério com a escola em Zagorsk, que na antiga União Soviética, e tem um documentário muito legal, que era da BBC de Londres, chamado As Borboletas de Zagorsk. Quem quer trabalhar com pessoas com múltiplas deficiências, esse é um caso interessantíssimo, de escolas para crianças cegas e surdas. E o processo de comunicação. E olha que coisa maravilhosa. Eles são referência. A borboleta de Zagorsk é referência no mundo de surdos cegos, né? E deficiência que trabalham nessa situação. Então é muito bacana e tem um filme sobre isso também, né? Que traz sobre as borboletas de Zagorsk. E é interessante que você vê o carinho, né? A gente que trabalha com pessoa com deficiência, a gente entra no mundo deles, porque o próprio Paulo falou assim, eu fiz medir tudo para com todos. A gente faz de surdo, de cego, de deficiente, para que a gente possa ter essa igualdade com eles, para que eles possam sentir amados também. E outra, a Bíblia fala que nem os loucos errarão o caminho, nem os loucos errarão o caminho. Então a gente tem que entender que esse ministério não é meu, do pastor, nosso ministério é da igreja. É daquele que tem Jesus, aquele que vai levar a palavra ao outro, independente da sua deficiência ou não. E não priorizar os abastados, mas essas pessoas também precisam do amor de Deus, né? Perfeito. Pastor Ronilson, obrigado. Pastor Vladimir, obrigado. Acho que você não viu o sinal para a gente terminar aqui, porque o povo fica apertando. Ô, gente, deixa eu ter mais programa, tá bom? A conversa tá boa. Pois é, né? Mas olha, muito obrigado, pastores. Muito obrigado a você que assistiu esse programa. Um beijo no seu coração. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.